A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados, Deus abençoe a todos. Eu sou o apóstolo Júnior e esse é o programa Alicerçados no Amor de Deus, amém? Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril. Como que vocês estão, queridos? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração? Glória a Deus. Feche seus olhos, se for possível, queridos. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na sua presença mais uma vez, Pai. E eu peço a Ti, Senhor, a sua misericórdia, Pai. Perdoa-me, Pai, dos meus pecados, santifica-me, Senhor. Santifica o Teu filho, a Tua filhinha, Senhor, em nome de Jesus. Purifica-nos para que possamos, Pai, invocar o Seu nome, para que possamos entrar na Sua presença, Senhor. Gera a cada um de nós um arrependimento genuíno, verdadeiro, sincero, Pai. Ajuda-nos em nossas limitações e fraquezas, Pai, porque nós não queremos, Senhor, brincar de religião, meu Pai querido. Pelo contrário, Senhor, queremos ser sinceros a Ti, Senhor. Queremos Te honrar, Te glorificar, Te servir, Te seguir, Pai, com tudo que temos e com tudo que somos, Pai. Não somos capazes de fazer nada bom distante de Ti, Senhor. Por isso precisamos do Senhor, precisamos da Sua ajuda, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo sobre a vida dos Teus filhos, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Pai. Transforma, Senhor, o choro em alegria, o medo, Pai querido, em amor, Pai, a ansiedade, Senhor amado, em certeza, em fé, Pai querido. Meu Pai, remove, Pai querido, a influência, Senhor, dos sentimentos negativos, Pai. Tira, meu Pai querido, o sentimento de injustiça, Senhor querido. O sentimento, Pai querido, de derrota, Pai, a certeza de que as coisas não vão dar certo. Em nome de Jesus, remove esses pensamentos malignos, Pai, do coração, da mente dos Teus filhos, Pai. E que eles possam se alegrar, Senhor, se fortalecer em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toca na família, toca no casamento, Pai querido. Toca, Senhor, nos filhos, nos irmãos, nos pais. Toca na saúde, meu Deus querido. Toca no trabalho, Pai. Faz milagres, maravilhas, sinais, prodígios, abençoa os Teus filhos, Pai, como só o Senhor sabe e pode fazer, meu Deus querido. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa, meu Pai. Revela, Senhor, a sua vontade, o seu caminho, Pai, o sonho que o Senhor tem para cada um deles, como o Senhor disse a Abraão, Pai querido, a respeito da promessa. Como o Senhor disse a ele, Pai, ministra no coração desses Teus filhos, Pai querido, que eles saibam, Pai, por que e para que lutar, meu Pai? O que eles devem perseverar, perseguir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que todos alcancem o prêmio do Senhor, que é a salvação, a vida eterna, Pai. Em nome de Jesus, aviva a Tua obra, abençoa o nosso ministério, o Ministério Alicerce, Pai. Abençoa a nossa igreja, Senhor, todos que fazem parte desse ministério, diretamente ou indiretamente, Pai. Abençoa os membros desse ministério e também os simpatizantes desse ministério. Abençoa os pastores, os obreiros, Pai. Abençoa os missionários, Pai. Abençoa, meu Pai querido, as suas famílias, Pai. Abençoa cada família desse ministério, Senhor. Revela-te cada vez mais a eles, Pai. Não deixe faltar nada, Pai. Mas, meu Deus, dê livramentos, Pai. Faça sinais, maravilhas, prodígios, Senhor, a favor da vida dos Teus filhos, eu te peço, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, no Brasil e no mundo, Pai. Abençoa, meu Pai, os ministérios, Pai, os pastores, bispos, presbíteros, esses que estão à frente da Sua obra, Pai querido, que com temor e tremor, Pai, querem fazer o que é certo, ainda que errem, como eu, todos nós erramos vez ou outra, mas o Senhor nos conserta, o Senhor nos ensina, o Senhor nos ministra, Pai, o Senhor nos guia segundo o Seu caminho, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai querido, em nome de Jesus, aviva a Tua obra, Pai. Que o Brasil seja conhecido por uma nação que adora o Senhor, Pai, que invoca Jesus, o Messias. Em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos e abençoamos essa nação, Pai. E com a autoridade que o Senhor me deu, eu abençoo os Seus filhos. Queridos, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém, diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Toma posse da vitória, queridos, toma posse da bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Pega o copo com água ali. Já dei o like ali, queridos, né? Não esqueça de dar like. Ontem eu estava vendo um só, meus amados, mas depois eu vi que tinha mais. Isso aqui não foi atualizado para mim, não atualizava ali para mim. Então, glória a Deus, tá? Não se esqueçam de dar o like. Não se esqueçam de compartilhar, queridos. Não se esqueçam de indicar para alguém. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você está acompanhando, não tem o costume de comentar, comente, queridos, né? Comente. Fala um amém, um glória a Deus. Fala a cidade que você está nos assistindo, se for possível, queridos, tá? Você é muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Pega o copo com água ali, queridos. Vamos apresentar o nosso Deus. Papai querido, abençoa essa água que teus filhos apresentam a Ti, Senhor. Unge, consagra, Pai.
Que essa água seja o remédio que eles precisam para a cura do corpo físico e espiritual, Senhor. Não importa a enfermidade, a doença, a dor, Pai. Quem beber dessa água receba a cura, receba milagre. Em nome de Jesus, eu te peço e eu te agradeço, Senhor. Amém. Obrigado, Jesus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Hoje vamos continuar então a leitura da Torá. Deixa eu mandar um abraço para os nossos irmãos que nos acompanham. Deus abençoe a nossa igreja em Paranaguá, os nossos irmãos de Paranaguá que sempre nos acompanham. Deus abençoe a nossa igreja em Matinhos, nossa igreja em Pontal do Paraná, nossa igreja em Guaratuba. Deus abençoe, queridos, tá? Maringá, Campo Mourão, Deus abençoe. Bituruna, Foz do Iguaçu, Deus abençoe a nossa igreja em Santa Helena, onde você está nos acompanhando, Rio Grande do Sul, queridos, Sapucaia do Sul, Deus abençoe vocês, queridos, tá? Deus abençoe São Miguel do Oeste, Santa Catarina, Blumenau, Guarulhos, Sorocaba, Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus, dos Estados Unidos, de Nova York, New Jersey, Deus abençoe vocês que nos acompanham também da Espanha, Deus abençoe em nome de Jesus, aonde você estiver, seja abençoado, queridos, tá? Se você puder, escrever da cidade onde você está nos assistindo, por favor, faça isso, queridos, tá? Em nome de Jesus eu te peço. Amém, glória a Deus. Vamos continuar a nossa leitura, meus amados, hoje, a partir de Deuteronômio, capítulo 15. Vamos colocar ali. Aí, Deuteronômio, capítulo 15, queridos. Já estamos na reta final, né? Esse é o último livro do Pentateuco ou da Torá dos judeus, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos fazer a leitura então de Deuteronômio capítulo 15. Versículo 1 diz assim: No final de cada 7 anos fará remissão. E este é o modo da remissão. Cada credor que emprestou algo ao seu próximo o quitará. Não exigirá do seu próximo nem de seu irmão, porque é chamada a remissão do Senhor. Então, qualquer um que tivesse emprestado dinheiro, queridos, a alguém, quando se cumprisse 7 anos, então ali era quitada a dívida, não podia mais cobrar, certo? Ou seja, era a remissão do Senhor. Deus retribuiria, queridos, tá? De um estrangeiro poderás exigi-lo, mas aquilo que for teu e estiver com teu irmão, tua mão o remirá, ou seja, você vai remir. Exceto quando não houver pobres entre vós, pois o Senhor te abençoará grandemente na terra que o Senhor teu Deus te dá como herança para que a possuas. Interessante isso aqui, queridos. Então, né, quando você empresta alguma coisa, a pessoa está batalhando, passaram 7 anos, fique em paz, queridos, né? Deus vai te retribuir, queridos, tá? E a promessa é que todos prosperariam, de fato, é assim, né? Até para a igreja hoje, queridos. A promessa para a igreja é que todos prosperem, né? Que todos sejam abençoados. Não que todos fiquem ricos, mas que todos prosperem e tenham, né? Em abundância, tenham para sua família. Perdão. Então, essa é a promessa. Então, ou seja, quando você vê que as pessoas tinham dificuldade, passaram 7 anos, a pessoa não conseguiu te pagar, perdoa a dívida. 7 anos era a remissão. Amém, queridos? Exceto quando não houver pobre entre vós. Ou seja, quando a pessoa ela simplesmente é uma má pagadora, não quer pagar, finge que esqueceu. Nesse caso, não. Nesse caso, você pode cobrar ele sim. Que interessante isso, né, queridos? E assim funciona para nós também, queridos. Muitas vezes você empresta dinheiro para alguém e você fica cobrando, queridos, né? Você vê que a pessoa não tem condição, meus amados, né? Não é um mandamento, mas é uma direção, tá? Deixa eu arrumar aqui. Isso. Não falo como mandamento, mas como orientação. Se alguém está devendo a você e não consegue pagar, queridos, o conselho que eu dou, o conselho que vem de Deus, e também eu dou conselho por experiências próprias, né? Perdoa a dívida, queridos. Perdoa, porque Deus ele vai te restituir, vai te abençoar, queridos. Muito mais do que você ficar cobrando essa pessoa que não tem como pagar. Às vezes você vai afastar essa pessoa da igreja, vai afastar essa pessoa de Deus, porque ela vai ter vergonha de te ver, vai ter vergonha de ir à igreja, né, de encontrar, ou saber que os irmãos saberem que ela está devendo para você, ou coisa assim. Pior ainda, quando as pessoas cobram, né, publicamente também isso, queridos, né? Então, ou seja, se você vê que a pessoa não tem condição, né, não falo como mandamento, só como uma direção, né, uma bênção, né, para quem crê. Perdoe, queridos. Porque enquanto essa pessoa te deve, ela está amarrada a você espiritualmente, vocês estão ligados.
E quando você perdoa, você quebra essa ligação, queridos, tá? Então, emprestar, empreste, queridos. É bênção de Deus você emprestar. Não, então eu vou deixar de emprestar, pastor. Não, queridos, se você puder emprestar, empreste. Se você tem condição, empreste. Mas se a pessoa não puder pagar, queridos, creia que Deus vai pagar. Creia que Deus vai entrar nesse assunto e vai te abençoar, queridos. Porque olha como é a direção de Deus aqui. Deus está falando, filhos, né? Quando você emprestar, passou 7 anos, não cobre mais. É remissão, está perdoado. Perdão, está amarrado esse bocejo meu que eu vi, porque você já está amarrado. Em nome de Jesus, vai embora essa preguiça, né? Parece que eu vou falar, eu quero abrir a boca para você já, né? Está amarrado, em nome de Jesus. Tomar uma água abençoada. Então, o Senhor já era numa lei ali, que era mandamento, então, no caso da remissão. Por quê? Porque o povo entendesse. Mas quando tivesse todo mundo rico, daí a pessoa teria que pagar. Pastor, então se tiver alguém que tem condição para pagar, eu vou cobrar? Não, hoje em dia é diferente, queridos, né? Daí hoje em dia, não é igual ali, pastor, não é bem igual, porque você vai ficar amarrado. A questão é essa, se você quiser cobrar, cobre, queridos, não é errado, né? Não estou dizendo que é errado. Mas o conselho que eu dou se tá difícil, não tem jeito, perdoa, esqueça isso e deixa Deus cuidar disso para você. Amém, queridos? É uma direção. Eu fiz isso não poucas vezes, tá, queridos? E fiz isso relacionado a muito dinheiro, para mim, muito dinheiro mesmo, né? Então, Deus me honrou sobremaneira. E hoje não tem nem como eu pensar que alguém me deve, alguém fez alguma coisa, porque o que Deus me deu, restituiu, querido, foi muito mais. Então, vale a pena você fazer isso, tá, queridos? Você perdoar a dívida mesmo, né? E quebrar essa ligação, né? Em nome de Jesus. Vamos continuar. Versículo 5. Somente se ouvirdes diligentemente a voz do Senhor teu Deus para observar todos esses mandamentos que te ordeno nesse dia. Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te prometeu, e emprestarás a muitas nações. Então, dentre as bênçãos, está emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Olha aqui, uma das promessas, lembra? Nós vamos ler em Deuteronômio 28 essa bênção. Então, dentre as promessas, você vai emprestar para muitas nações. Elas vão ficar em dívida com você, né? Mas você não vai ficar em dívida com elas. Olha só, não tomarás empréstimos. Que interessante isso, né, queridos? Que lindo isso. Então, vou ler novamente o 6. Pois o Senhor teu Deus te abençoará como te prometeu e emprestarás a muitas nações. Ele fala até de nações. Mas não tomarás empréstimo. E reinarás sobre muitas nações, mas elas não reinarão sobre ti. Ou seja, a autoridade Deus estava dando aos judeus, restaurando uma grande parte da autoridade que foi dada ao Adão e foi perdida no Éden. Então agora foi passada através da lei para Abraão e sua descendência. E em Jesus Cristo, essa autoridade é plenamente dada a nós. Pastor, vamos tomar posse dessa autoridade então, queridos? Mas em Jesus Cristo foi nos revelado um novo reino. Né? Um novo céu, uma nova terra, e já foi nos revelado que essa terra que você vive aqui, ela já está condenada e tem os dias contados. Você quer reinar nessa terra ou você vai abrir mão dela para uma pátria maior? Essa é a questão, queridos, tá bom? Versículo 7. Se houver entre vós um homem pobre dentre um dos teus irmãos em alguma das tuas portas na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças ou endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão pobre. Isso aqui é muito bonito entre os judeus, é bonito entre os árabes, é bonito entre os chineses. Como eu morei em Foz do Iguaçu, eu tive contato, queridos, com esses povos na fronteira, Foz do Iguaçu, a fronteira com o Paraguai, né, e Argentina. Eu trabalhei ali no Paraguai também, junto com a minha esposa, ela também trabalhou. E nós tivemos contato com essas nações, vimos um pouco da cultura deles. E realmente eles ajudavam seus irmãos. Eles realmente. Tem um povo no Brasil que é parecido, que eu reparei que é parecido. Nós que temos muita descendência europeia, não tem muito isso não, queridos, tá? Mas os nordestinos, eles se ajudam bastante, pelo menos os que eu conheci, eles se ajudam semelhante a essa promessa. E também diz, queridos, né, que grande parte dos nordestinos, né, também são judeus. Porque vários judeus, eles habitaram o Nordeste ali, você vê até pelo sobrenome deles, geralmente com o nome de planta, nome de fruta, né? Também são judeus, né?
Então você vê que eles têm bastante essa cultura. E eu notei, tem no nosso ministério, né, o pastor Newton, nordestino, lá o irmão Alexandre lá de Campo Mourão é nordestino, são parentes, né, familiares. E eu vejo isso, acho isso muito bonito, a maneira que eles se ajudam, né? E na nossa cultura, na minha cultura mesmo, a gente não tem isso. Eu vejo e tento aprender, como ali está dizendo, não endureça o seu coração, né? Que a gente possa sempre ajudar os nossos irmãos mesmo, mas ali eles já têm isso, já vem de infância deles, né? E os judeus também vinham, eu vi isso no judeu, vi isso em árabes e vi isso em chinês também. Chinês vinham e eles se ajudavam, pegavam lá um rapazinho lá, trazia ali para o Paraguai, ajudava, daqui a pouco ajudava ele a montar a loja dele e assim por aí eles iam crescendo. Ou então ele voltava lá para a terra deles, né, o árabe também, ia cuidar de outros negócios lá, mas eles prosperavam muito, porque ofertavam, dízimo é uma coisa inegociável, né, deles lá. O dos judeus também para a igreja deveria ser, mas agora passou a ser negociável, porque em Cristo ninguém é obrigado a fazer nada, mas isso diz respeito à prosperidade, por isso que o brasileiro sofre muitas vezes por causa de endurecer. Quando está no mundo, gasta com cigarro, gasta com bebida, gasta com tudo, sem problema. Vai para a festa, recebe o salário, vai lá, gasta uma boa parte da fração do salário, numa noite às vezes, né? Numa balada, vamos dizer assim, né? Num show, às vezes paga caro por causa de um ídolo, né? Vai lá e paga um show caro, às vezes paga um camarote, mais isso e aquilo, não sei como fosse. Carnaval, então nem se fala, né? As pessoas gastam, diz que o Brasil começa, né? O Brasil começa depois do Carnaval, que as pessoas vão se endividando, no Carnaval se endividam para depois começar a pensar no restante do ano, né? E muitas vezes, quando vem para Deus, o diabo faz um trabalho contrário. Eu já falei para vocês que o satanista, ele é dizimista, 20%, não é dizimista, porque dízimo é 10ª parte de alguma coisa. Mas eles diziam 20%, olha só como que é, por obrigação. E o diabo diz que ele que enriqueceu eles, mas na verdade é uma lei espiritual. Está escrito, de Deus não se zomba, o que o homem plantar certamente colherá. Se você plantar nessa área, você vai colher, mas não faça isso por obrigação, não faça isso para enriquecer, faça isso por gratidão a Deus, faça isso por voluntariedade. Faça isso por entendimento. O entendimento, ele anda junto com amor, né? E isso, qualquer mandamento de Jesus Cristo é da mesma ordem, do mesmo entendimento, né? Você não faz por obrigação, você faz por entendimento. Algumas coisas você faz por fé, só por fé. Olha, eu não entendo o que Jesus está falando, mas se é isso mesmo, então eu vou fazer. Por quê? Porque eu acredito que Jesus tem o melhor para mim, então isso é fé. E depois vem o entendimento. Glória a Deus, queridos, é assim. Então você crê em Jesus, você é salvo, você é batizado, você é salvo, você perdoa, você recebe perdão, né? Você, se virar um tapa na face, você vira outra. Antigamente você dava o tapa na face, devolvia, agora você vira outra face. Se te roubarem, né? Fique em paz, né? Que nem a questão ali te obrigarem a pedir a túnica, dê também a capa, né? Ou pedir a capa, dê também a túnica. Se te obrigarem a andar uma milha, anda com ele 2, como está escrito. Então no caso estão te devendo, roubaram, enganaram, mentiram, perdoa, queridos, né? Que você tem recompensa maior, né? Então, mas isso, não faça isso por obrigação ou constrangimento. Tudo que nós fazemos para com Deus é por entendimento. Começa por fé, tudo é fé. E depois, algumas coisas, em algum tempo, Deus vai dar o entendimento. Alguns vão passar o tempo inteiro, vão obedecer, mas não vão ter o entendimento, vão ter o entendimento na glória. Alguns vão ter entendimento aqui nessa vida, queridos, né? E glória a Deus por isso. Aí diz assim, versículo 8, mas abrirás completamente a tua mão a ele, e certamente ele emprestarás o suficiente para a sua necessidade naquilo que lhe falta. Ou seja, ajude os seus irmãos, queridos, ajudem os seus irmãos. Não endureça o coração. Cuida que não haja um pensamento em teu ímpio coração, dizendo, o 7º ano, o ano da remissão é chegado, e que teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada. Você pensa assim, está chegando o 7º ano, né? O ano da remissão, não vou emprestar não, porque eu vou perder. Deus está falando, cuida para que não haja um pensamento em teu ímpio coração, dizendo, o 7º ano, o ano da remissão é chegado, e que teu olho seja maligno contra o teu irmão pobre, e não lhe dê nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e haja pecado em ti. Ou seja, você vai ser mal visto por Deus se ele clamar a ti, você fechar o coração, queridos. Certamente lhe darás, e o teu coração não se entristecerá quando lhe deres, porque por isso o Senhor teu Deus te abençoará em todas as tuas obras. Ou seja, a questão de abençoar, queridos. Por isso o Senhor teu Deus te abençoará em todas as tuas obras,
todas as tuas obras e em tudo aquilo que puseres a tua mão. Então isso não é uma questão de tirar de você. Deus não está preocupado em tirar de você, queridos. Deus está preocupado em abençoar, só que para que Deus possa te abençoar plenamente, né, e incluindo essa área, você precisa cumprir alguns requisitos. E esses são requisitos que Deus está ministrando. Então tudo isso é entendimento, tá, queridos? Entendimento. Versículo 11. Porque o pobre nunca deixará a terra. Portanto, eu te ordeno dizendo, abrirás completamente a tua mão a teu irmão, ao teu pobre e ao teu necessitado na sua terra. Amém, queridos? E se teu irmão, um homem hebreu ou uma mulher hebreia, te for vendido e te servir durante 6 anos, então no 7º ano, tu o deixarás ir livre. E quando o deixares ir livre, não deixará ir embora vazio. Tu lhe darás generosamente do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar. Aquilo com o que o Senhor teu Deus te abençoou, tu o darás a ele. Não é tudo, né? Proporcional. E te lembrarás de que foste um servo na terra do Egito e o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, eu te ordeno estas coisas hoje. Ou seja, lembra que você foi resgatado da escravidão no Egito. Nós fomos resgatados do pecado e da morte, escravos do pecado e da morte. Não é exatamente igual, mas é semelhante, né? Então precisa de entendimento. Versículo 16. E acontecerá que se ele te disser, não me afastarei de ti, porque ele te ama e a tua casa, porque está bem contigo, então tomará uma sovelha, ele furará a orelha junto à porta, e ele será teu servo para sempre. E também fará do mesmo modo com a tua serva. Então, se você ficou com teu irmão e ele acabou ficando endividado e passou a ser servo, segundo a lei. Então, no 7º ano, por obrigação, 6 anos trabalhará, 7 anos será livre, né, com um salário, vamos dizer assim, né, com um salário. E se ele chegar e falar assim, não, eu não quero sair, eu quero morar com você, eu quero ficar aqui com vocês, eu amo ficar aqui, tal, eu amo vocês. Então, tá bom. Então, essa pessoa tinha um furo na orelha, que era o sinal que ele era o servo dessa pessoa e dessa maneira seria servo para sempre. Por escolha, por voluntariedade. Versículo 18. Não te parecerá duro quando o enviares livre para longe de ti, ou seja, não fique bravo nem duro quando ele tiver que chegar o tempo dele ir embora. Pois ele trabalhou para ti como um servo que ganharia o dobro e te serviu durante 6 anos. E o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizer, ou seja, confia em Deus, queridos, tenha fé em Deus. Tudo é relacionado à fé em Deus. Ah, mas eu vou perder 6 anos, agora tem que liberar ele, abençoar ele ainda. O que vai ser? Eu vou ficar mais pobre. Não pense dessa maneira, que esse pensamento é mesquinho, é pequeno. Pelo contrário, Deus vai te abençoar em tudo que você fizeres. Forte isso. Versículo 19. Todo primogênito macho que nascer do teu gado e dos teus rebanhos santificará o Senhor teu Deus. Não trabalharás com o primogênito do teu novilho, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. O primogênito tudo pertence a Deus, queridos. Tu o comerás diante do Senhor teu Deus, ano após ano, no lugar que o Senhor escolher, tu e a tua casa. Ou seja, você vai dizimar isso ao Senhor. Só que esse dízimo era que você comia na presença de Deus, tá? Com a tua casa, com a tua família, para se alegrar. Era separado, era do Senhor, mas que você desfrutava disso também. E se houver algum defeito nele, se for coxo ou cego, ou se tiver algum defeito, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. Tu o comerás dentro das tuas portas. O limpo e o imundo também o comerão, como o cervo e o veado. Somente não comerás o seu sangue, mas o derramarás sobre o solo como água. Então, sangue toda a vida não é permitido. Deuteronômio capítulo 16, queridos. Observa o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. Pois no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito à noite. Então Abibe, que é o primeiro mês dos judeus, passou a ser o primeiro mês, né? No dia 14 do primeiro mês eles observavam então a Páscoa. Versículo 2. Portanto, sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, do gado e do rebanho, no lugar em que o Senhor escolher para ali colocar o seu nome. Com ela não comerás pão levedado. 7 dias comerás com ela pães ázimos, sem fermento. O pão da aflição, então o
pão ázimo também é chamado de pão da aflição, pão feito às pressas. Por quê? Porque saíste da terra do Egito apressadamente, para que possas te lembrar do dia em que saíste da terra do Egito todos os dias da sua vida. Então a Páscoa era um lembrete. Páscoa significa passagem, né? Então a passagem do anjo, a morte do primogênito e a liberação do povo de Israel do Egito rumo à terra prometida, queridos, tá? Então a Páscoa ela era uma festa, mas também era um mandamento, eles precisavam observar com esse rito precisamente, né? Por isso que Jesus ele também ressuscitou no domingo de Páscoa, né, queridos? Não foi por acaso. Por que ele fez isso, pastor? Porque o Senhor Jesus fez expiação através do seu sangue pelas nossas vidas, né? E nos libertou, né? Realmente, quando ele ressuscitou, ele nos libertou do império das trevas e da morte, queridos. De uma vez por todas, na Páscoa. Para o judeu, libertação do Egito. Para os cristãos, libertação do império da morte, né? Do inferno e da morte. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Versículo 4. E por 7 dias não haverá pão levedado contigo em todos os teus termos. Nem faça pão levedado. Se você puder, tira o fermento, joga fora o fermento de casa. Depois você faz outro. Ou no caso, hoje em dia, compra outro. E nada da carne que sacrificares no primeiro dia à tarde permanecerá toda a noite até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa dentro de qualquer das tuas portas que o Senhor teu Deus te dá. Mas no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali colocar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde ao pôr do sol, na ocasião em que saíste do Egito. E a assarás e a comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher, e voltarás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia haverá uma assembleia solene ao Senhor teu Deus, então não trabalharás. 7 semanas começarás a contar as 7 semanas a partir do momento que começares a pôr a foice no grão. E guardarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com um tributo de oferta voluntária da tua mão que darás ao Senhor teu Deus. Então ele já passou para outra festa. Da Páscoa você conta 7 semanas, aí vem essa outra festa. Deixa eu ler de novo. 10. E guardarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. Como você vai fazer? Com um tributo de oferta voluntária da tua mão que darás ao Senhor teu Deus, conforme o Senhor teu Deus te tiver abençoado. E te alegrarás diante do Senhor teu Deus, tu e teus filhos e tua filha. Você vê que você tem tudo relacionado à oferta, não está relacionado à obrigação, a peso, mas sim à alegria. Te alegrarás diante do Senhor, sempre que está ligado, seja porque é entendimento, queridos, tá? Entendimento. E te alegrarás diante do Senhor teu Deus, tu, a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali colocar o seu nome. E te lembrarás de que foste servo no Egito, e observarás e cumprirás esses estatutos. Guardarás a festa dos tabernáculos durante 7 dias, depois que tiverdes recolhido o teu grão e o teu vinho. Então, né, você vai guardar essa festa, a festa dos tabernáculos. E te alegrará em tua festa, tu e teus filhos e tua filha, e teu servo e a tua serva, e o levita e o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas. Então, essas festas não era para ser cansativa, a festa de não, queridos, é para você se alegrar no mandamento, se alegrar porque Deus estava te abençoando e estava fazendo com que você não se fixasse no trabalho, mas pudesse se alegrar com a sua família e principalmente não se esquecendo de Deus, queridos, tá? Hoje isso é semelhante, tá, queridos? Deus, ele não quer que você perca o seu tempo trabalhando. Ele disse, inútil é levantar de manhã, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, já nos Salmos, né? Aos seus amados ele dá o pão enquanto dorme. Ou seja, que sempre foi o coração de Deus que você trabalhe sim, queridos, né? Mas você tenha tempo para a sua família, para ensinar os seus filhos o caminho do Senhor na lei, para que você cuide da sua esposa, cuide do seu marido, queridos, né? E que vocês possam ter comunhão com Deus, uma comunhão constante com Deus. Não é deixar Deus, se eu estou muito ocupado, quando der eu vou, né? Não é assim que funciona com Deus, senão você vai abrir mão da sua salvação.
Versículo 15. 7 dias guardarás a festa solene ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu incremento, em todas as obras das tuas mãos, portanto, certamente te alegrarás. Ou seja, ele vai te alegrar porque Deus, você vai se alegrar, porque Deus vai te abençoar. Confia em Deus, né, queridos? Aliás, em Malaquias ele diz, provai-me nisso, né? Então você vê que nisso aqui é como você faz pela fé e deixa Deus fazer. Versículo 16. 3 vezes ao ano, todos os teus homens comparecerão diante do Senhor teu Deus, no lugar em que ele escolher, na festa dos pães ázimos e na festa das semanas e na festa dos tabernáculos, e não aparecerão vazios diante do Senhor. Não vão esquecer a oferta. Vou aparecer aqui não, opa. Todo homem dará o que é capaz, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que ele lhe der. Porás juízes e oficiais em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, e eles julgarão o povo com um juízo de justiça. Não perverterás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás um presente suborno, porque um presente cega os olhos do sábio e perverte as palavras do justo. Não aceita presente o juiz ali não, porque senão eles seriam comprados, subornados, né? Aquilo que é totalmente justo seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Senhor teu Deus te dará. Não plantarás um bosque de árvore perto do altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Tampouco erigirás qualquer imagem que o Senhor teu Deus odeia. Então não faço imagem nenhuma, né? Porque Deus odeia. Qual imagem? Todas as imagens, queridos, tá? Deuteronômio capítulo 17, queridos. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus nenhum novilho ou ovelha em que haja defeito ou deformação, pois é uma abominação para o Senhor teu Deus. Ou seja, não dá aquilo que você não quer, queridos, tá? Não dê, meus amados, né? Aquilo que não serve para você, né? Não serve para Deus. Se você não se agrada, por mais que seja valioso para outra pessoa, Deus também não se agrada, queridos, tá? Versículo 2. Se for encontrado entre vós, dentre de algumas das tuas portas, que o Senhor teu Deus te dá, homem ou mulher que tenha cometido iniquidade aos olhos do Senhor teu Deus, ao transgredir seu pacto, e tiver ido e servido outros deuses, e os tiver adorado ao sol, ou à lua, ou algum exército do céu que eu não ordenei, e se te for dito, e tiveres ouvido isso e indagado diligentemente, e eis que é verdade, e certo, que tal abominação ocorre em Israel, então trarás o homem ou a mulher que cometeu essa iniquidade às tuas portas, esse homem ou essa mulher, e os apedrejará com pedras até que morram. Pela boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas, aquele que merecer a morte será morto, mas pela boca de uma única testemunha ele não será morto. Então, pelo testemunho de 2 ou mais pessoas, 2 ou 3 pessoas, todo o testemunho era verdadeiro, porque o povo deveria temer a Deus. Hoje, queridos, não adianta mais, tá? 2 falaram. Na igreja ainda vale isso, tá, queridos? Se um irmão fala, outro irmão diferente fala, 3 pessoas falam a respeito de um irmão que está cometendo algum pecado, aí o pastor ele pode repreender esse irmão sim, né? Ver o que acontece, indagar, ver se isso é mesmo e indagar. Agora uma pessoa vem falar mal da outra, nem se leva em conta, tá, queridos? 2, fica um pouco atento. 3, vai indagar. Porque é normal as pessoas falarem mal, né? Olha, o fulano tá errado, olha, o fulano fez isso, fez aquilo. Tem pessoas que se prestam, né, a mentir a respeito dos outros, queridos. Mas uma testemunha, né, nem é aceita. Versículo 6. Pela boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas, aquele que merecer a morte será morto. Mas pela boca de uma única testemunha, ele não será morto. As mãos das testemunhas serão as primeiras sobre ele para matá-lo. Então, eles vão pegar pedras. Quem tem a testemunha, quem estava levando, eles atirariam primeiro a pedra. E depois a mão de todo o povo. Assim, afastarás o mal do vosso meio. Se surgir uma questão demasiadamente difícil para ti em juízo, entre sangue e sangue, entre apelo e apelo, entre golpe e golpe, sendo questão de controvérsia dentro das tuas portas, então te
levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, e virás ao sacerdote e levita. Vocês têm dificuldade, não consegue saber o que é certo e o que é errado? Vai até o sacerdote, até o levita. E ao juiz que houver nesses dias, e indagarás, e eles te mostrarão a sentença do juízo. Então, aquele que não sabe de nada, queridos, né? Eles vão orar a Deus e você tem que crer que Deus vai falar através da vida deles, né? Uma pessoa que realmente não tem nada a ver com isso, então ele vai falar da parte de Deus e vai falar com temor, né? Hoje em dia, os pastores, eles agem mais ou menos assim, deveriam agir, né, queridos? O irmão tem uma questão, uma dificuldade, não entende uma coisa, pede a opinião do pastor, queridos. Veja o que o pastor pensa nisso, você está nessa comunidade, na igreja, então o pensamento da comunidade ele é muito importante, senão você não é filho da igreja, você não é membro do ministério. O membro, queridos, é que nem família, né? A família, o que a família faz? A família é uma família, os filhos estão de acordo com os pais para que a família continue. Hoje em dia as pessoas têm-se muito de mudar de igreja sem a direção de Deus, né? Então as pessoas, elas, além de mudar de igreja, elas assistem muito outros pastores e ficam admirados às vezes com outros pastores na internet, por exemplo, e elas consideram esses pastores maiores e melhores, elas não entendem a hierarquia. Pode ser melhor, pode ser mais doutorado, pode ser mais estudo, não sei, pode ter uma unção diferente, né? Porque você vê que a maior de todas a unção é o amor, mas ele é o menos valorizado. Pode prestar atenção nisso, queridos, né? Todas as unções, né, os dons de Deus são maravilhosos. Falar em língua, hoje em dia as pessoas são valorizadas que falam em língua. Há muito tempo, na verdade. Já tinha um ditado que falava que quem não falava em língua não era batizado no Espírito Santo. Isso é um erro, né? Nem todos falam em língua, está escrito. É aquele que profetizava. Nossa, esse era um profeta. Não, ele tinha o dom de profetizar, mas ele é muito valorizado. Uau, como é um profeta. Mas aquele que tem amor, queridos, ele não era muito valorizado, não é muito valorizado até hoje, porque as pessoas não têm entendimento no discernir do que é certo e o que é errado. Ou então é sobre hierarquia. O anjo da igreja, sempre o pastor é o anjo da igreja, né? É como se ele fosse o pai daquela casa, daquela família. Então, quando a gente não concorda ou vê outro, acha outro melhor, queridos, né? Então, o que acontece? Você se desliga espiritualmente. E daí, as bênçãos que aquele pastor, que ele tem, o anjo da igreja tem autoridade para determinar sobre a igreja, ele não vai chegar a algumas almas. Por quê? Porque essas almas estão desligadas espiritualmente. Mesmo que estejam na igreja, mesmo que estejam lá 10, 20, 30, 50 anos naquela mesma igreja. Mas tudo queridos, é espiritual, é um entendimento, é coração. Quando as pessoas não têm isso, queridos, né? Aí hoje é muito fácil, por causa da internet, ele trouxe muitos benefícios. De fato, hoje nós estamos fazendo esse programa pela internet para alcançar mais pessoas. Mas eu sempre digo, por exemplo, queridos, na Santa Ceia, quem tem a sua igreja, tem o seu pastor, não tome ceia comigo. Tome ceia na sua igreja. E se não toma na sua igreja, por algum motivo o pastor não dá ceia, é a igreja, é o pastor dela. Ela não pode vir tomar aqui e se enganar, falar, olha, eu tomei lá na igreja do pastor Júnior, então agora eu tô bem, tomei ceia, tá tudo certo. Não, queridos, porque a autoridade na vida dessa pessoa é o pastor. Vocês estão entendendo, queridos? É assim que funciona, né? E o pastor é autoridade, e essa pessoa ela não pode sair de lá por conta. Ela tem que orar a Deus, por quê? Porque ela não é dona da vida dela. Eu não sou dono da minha vida, você não é dono da sua vida, queridos, entenda isso. Nós entregamos a nossa vida a Cristo. Ele nos resgatou e nos permitiu entregar a vida a Ele. Antes a nossa vida também não era nossa, eu era livre. Não, nós éramos escravizados pelo pecado e pela morte. Todos nós éramos escravizados, desde o Éden nós éramos escravizados pelo pecado e pela morte. Jesus Cristo nos libertou para que possamos servir a Cristo. Então hoje o nosso Senhor é Jesus, então eu não sou dono da minha vida, eu não faço o que eu quero, eu tenho que prestar contas ao meu Deus, obedecer ao meu Deus, então eu não faço algo muito relevante sem pedir a permissão do meu Deus. É igual filhos em casa, filhos pequenos, eu não preciso pedir meus filhos, vai tomar banho, agora eu libero você para tomar banho, não, porque eles sabem que tem que tomar banho. Eu não preciso pedir, agora você pode comer, não, porque eles sabem que eles podem comer, podem ficar à vontade. Tanto que não pratique a gula, tá, fique à vontade. Não é assim, queridos? Mas se eles forem, por exemplo, dormir na casa de um amigo, criança, não, padre, não é uma coisa simples, você pedir autorização. Vai sim, que é amigo? Como que assim? O que vão fazer? Vocês estão entendendo? Que aí vai ter indagações. Ah, eu quero viajar. Peraí, viajar como? Vamos ver, vamos pensar, vamos analisar e vamos ver. Ou seja, qualquer coisa mais relevante, os filhos precisam pedir autorização dos pais, assim que deve ser. Então, no reino de Deus não é diferente. Qualquer coisa relevante precisa se pedir permissão a Deus. Amém, queridos? Vocês têm, por exemplo, como pastor, é bom quando você viajar, pedir a bênção do pastor. Para quê? Porque ele possa estar orando, intercedendo e saber o que está acontecendo com você. Para que ele possa colocar você em oração.
Às vezes você está lá, não sei onde, acontece, o fulano sofreu um acidente. Como assim? O fulano estava aqui semana passada? Não, que ele estava viajando, estava lá, não sei onde, sofreu um acidente. O pastor nem sabia, entende? Como um pai sem saber. Hoje existe muito essa insubmissão. E isso é proposital e faz parte hoje da nossa vida, da nossa comunidade. Mas na igreja não é sadio que seja assim. Nós precisamos aprender, queridos, né, a nos sujeitar a Deus e nos sujeitar às autoridades, especialmente autoridades espirituais, eclesiásticas, né? Então, o que acontece? Se acontecer isso, você vai até o sacerdote, o levita e ao juiz, que houver nesse dia, e indagarás. E eles te mostrarão a sentença do juízo. Deus vai falar através da vida deles. E farás conforme a sentença que te mostrarem no lugar que o Senhor escolher, e cuidarás de fazê-lo conforme tudo que eles te informarem. Tem dúvida? Peça a eles, queridos, né? Que eles vão te informar. E faça isso porque está fazendo para Deus. Deus, ele está falando, olha, eu vou te abençoar, porque você deu ouvidos. Se eles falarem coisa errada, queridos, Deus vai cobrar deles. Pode ter certeza disso. Se eles forem parcial, fizeram qualquer coisa por motivo egoísta que seja, Deus vai cobrar deles, mas você está isento. A única coisa que você não deve se sujeitar à autoridade, eu já falei muitas e muitas vezes, é cometer pecado. Se alguma autoridade direciona você a fazer algo que é pecado aos olhos de Deus, nesse caso não obedeça. É só esse caso. Fora esse caso, não entendo, eu acho que não é bem assim, não importa, obedeça, porque aí está a tua bênção. Não quero obedecer. Tudo bem, também não é obrigado, queridos, tá? Então tá bom, tá tudo certo, queridos, mas a salvação é para servos e filhos. Quem não obedece não é servo e a salvação tá brincando com a salvação. Hoje eu sou servo, hoje eu não sou, amanhã eu sou servo, depois da manhã eu não sou. Estão entendendo, queridos? Ninguém é obrigado a se sujeitar a crer que Jesus é o Cristo que morreu e ressuscitou. Mas a salvação é somente para aqueles que se sujeitam, que acreditam que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A salvação é somente para esses. Glória a Deus, que eles entendam isso. Tudo é entendimento, tá? Eu falo isso várias vezes porque é verdade. E o homem que agir presunçosamente e não ouvir o sacerdote que se levantar para servir ali diante do Senhor teu Deus, ou ao juiz, esse homem morrerá e afastará o mal de Israel. Ou seja, aquela questão de uma maçã podre apodrece todo o saco, né, queridos? E realmente na igreja funciona assim também, né? Porque para juntar, como eu disse, é muito difícil. E às vezes uma pessoa lá com problema, ela começa a falar pro outro, não gostei, você vê essa pregação? Não, eu acho que é bem assim, e começa a sujar. Se você vê alguém falando mal da igreja, falando mal, se afasta dessa pessoa, queridos. Ou repreenda essa pessoa. Fala, irmão, não fala mal da igreja não, irmão. Você não tá bem não, vai orar. Tá? Não, mas não aceite, né? Quando um vai ouvindo, o outro daqui a pouco aquilo vai entrando no coração, daqui a pouco ele tá falando também, porque o mal faz discípulos, né? A serpente enganou a Eva já era discípulo, foi lá enganar o Adão. Não é assim que o mal faz discípulos. Então, não escute má notícia, fofoca, mentira, falar mal de alguém, que eles cortam isso. Não vão falar mal do fulano não tá aqui para falar, não vão falar disso não. Vamos mudar de assunto. Se você vê que não tem jeito, sai de perto dessas pessoas, né? Não fica no meio delas não. Para quê? Para que o teu coração seja santo e agradável ao Senhor. Versículo 13. E todo o povo ouvirá e temerá e não mais agirá presunçosamente. Então a pessoa que fizesse isso no passado deveria morrer. Hoje ela morre, mas de maneira espiritual, ela se desliga de Deus, né? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá e a possuíres, e nelas habitares, e disseres, porém um rei sobre mim, como todas as nações que estão ao meu redor. Isso aconteceu com Israel, né? No tempo do profeta Samuel, né? No final da vida do profeta Samuel. Tu colocarás um rei sábio sobre ti, a quem o Senhor teu Deus escolher. Um dentre os teus irmãos será rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro, que não seja teu irmão, mas ele não multiplicará cavalos para si mesmo, nem farás com que teu povo retorne ao Egito a fim de multiplicar os cavalos. Um erro de Salomão, né, queridos? Porque o Senhor vos disse, daqui em diante não mais voltareis por esse caminho. Não vai voltar para o Egito mais, queridos, né? E multiplicar cavalo não pode, queridos. Por quê? Porque multiplicar cavalo é força bélica. Israel, eles tinham a ordem para não multiplicar cavalos, porque eles falariam que a vitória deles viria da força bélica deles, da quantidade de cavalos, e a força de Israel não vem da força militar, vem de Deus, né? Por isso Israel não podia ter cavalos. 17, podia ter, não podia multiplicar, ter muitos, né? Os reis, né? Os príncipes podiam andar a cavalo, sim.
mas não multiplicar cavalos. Versículo 17. Tampouco multiplicarás esposas para si mesmo, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará grandemente para si prata ou ouro. O Salomão, ele multiplicou bastante esposas, né? 1000 esposas ele tinha. E acontecerá que quando ele se assentar no trono do seu reino, que ele escreverá para si uma cópia desta lei em um livro, do que está diante dos sacerdotes, os levitas. E ficará com ele, e ele o lerá todos os dias de sua vida, para que possa aprender a temer o Senhor seu Deus, e guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para fazê-lo. Então ele tinha que meditar todos os dias na lei, especialmente referente a reis, para que ele tivesse um coração humilde, que ele tivesse um coração temente a Deus e não se esquecesse de Deus. Versículo 20. Para que o seu coração não se exalte acima dos seus irmãos, e para que ele não se desvie do mandamento, para a direita ou para a esquerda, a fim de que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então o segredo de viver muitos anos é ele obedecer a Deus e temer a Deus. Que interessante, isso é para nós hoje, a mesma coisa hoje os pastores, né, líderes de igreja, muitas vezes começam humildade, temor, buscam a Deus, daqui a pouco estão bem, financeiramente estão bem, também faz parte do plano de Deus, né? Claro que tem o limite, o plano de Deus para cada um, e não é eu que estabeleço limite nenhum, mas é Deus que ele abençoa cada um conforme ele quer. Mas muitas pessoas se esquecem de Deus e acham que eles que conquistaram, eles que sabem, e querem daí reinar para sempre, né, do jeito deles, e acabam se desligando espiritualmente de Deus. Glória a Deus, meus amados, glória a Deus. Então essa é a palavra de hoje. Foi muito interessante, gostei muito da leitura de hoje. Amanhã, quinta-feira, nós vamos ter outra palavra. Daí na sexta-feira nós voltamos com Deuteronômio 28. Amém, queridos? Como que foi, queridos, né? A palavra, a leitura hoje foi bênção? Escreve aí, vocês, dá uma mexida aí no chat, tá bom, queridos? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Faz assim com as suas mãos, deixa eu abençoar vocês, queridos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém, diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Fiquem com Deus, meus amados, e até amanhã, às 21 horas, com o programa Alicerçados no Amor de Deus. Deus abençoe a todos.